investidor no Japão. Marcelo Sá com vocês, aqui com o Edson hoje, nessa terça-feira, para a gente fazer aí alguns comentários acerca dos últimos acontecimentos no Japão, Brasil e no mundo. Beleza? Convido você aí a entrar na live. Isso, a entrar na live aí, participar, deixar seu comentário, seu link, seu compartilhamento, o seu engajamento aqui é muito importante para a gente, beleza? Dando uma boa noite, que é o André, que foi o primeiro a aparecer aqui na live de hoje, o André Eide. Boa noite, Edson. Deixa aí as considerações iniciais aí, por favor. Boa noite aí, pessoal. Hoje aí com 5 minutinhos de atraso, né? Mas que tem bastante conteúdo aí que foi organizado para a live. Aí até alinhar todo o nosso estúdio aí demorou uns minutinhos a mais hoje. E semana conturbada, né? Semana aí... Última semana é histórica, né? Então, daqui uns anos, né, a gente vai lembrar desse dia aí como parte dela. Memorável, né? Dia. Um memorável dia. Já acompanhei algumas outras vezes situações parecidas, né? E sempre fica aquela questão, né, do que poderia ter sido feito diferente, né? Então, sempre haverá uma outra opção, né? Aqui, no caso, cada um de nós aí tomou a sua decisão no decorrer da semana, né? Eu acredito que todos estão pensativos sobre elas, né? E as incertezas aí que acabaram aparecendo aí nesses últimos dias que deram uma sacudida legal, né? Fora o coronavírus. Certo. Exato. Estamos aqui com o Eduardo Satoru Kuma, o André Eide, o Adriano Kawatsu. Quem mais? O Fábio Santana está aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Vamos dando uma curtida aí. Se você está ouvindo aí direitinho, está visualizando a gente, dá uma curtida aí, que a sua curtida é importante para nós, beleza? E, se possível, também compartilhe aí com seus amigos, que é um assunto pertinente a todos nós aí inseridos na economia, de certa forma, né? Seja trabalhando, empreendendo, estamos todos sujeitos aí a essas turbulências no mercado internacional. Perfeito? Tranquilo? Só peço desculpa aí para o pessoal que, devido ao Cafum Show, provavelmente eu vou dar de vez em quando, uma suada no nariz. Vai o nariz aí, beleza. E todos que moram no Japão sabem aí o problema que nós enfrentamos, né, nessa época de Cafum Show, né? Beleza, o Caio também está aqui com a gente, o Carlos Yamamoto, o Marcos Timocado, o André, ele já deixou aqui minha primeira situação assim, e acho que dei sorte de ter acabado de começar e poder aproveitar o preço com desconto visando o longo prazo. Exatamente essa a ideia que eu também tenho, assim, né? As pessoas que estão aprendendo a investir em bolsa, né? Agora é um momento oportuno. Eu acho que é um momento fundamental, um momento interessante de estar aprendendo a investir, que é um momento onde surge muitas oportunidades aí, preços descontados e tal. E para quem já vinha investindo também, manter o foco, a estratégia, né? Se é investidor em valor, não tem que se preocupar aí, as quedas, ela produz oportunidade de você comprar bons ativos com a perspectiva de receber bons retornos, sobretudo quando é ativos que pagam dividendos, né? Então isso é interessante aí. Eu acho que é o melhor momento para se aprender a mercado de capitais, é justamente nesses momentos onde, por mais que você não era investidor, não estava exposto aí no mercado, mas você já vai acompanhando esse momento de turbulência e você vai aproveitando para aprender e já também colecionar bons ativos, seja ações, fundos imobiliários ou demais tipos de investimento aí, que é um momento muito propício, esse momento de grandes quedas no mercado aí é interessante para quem está começando, né? Sobretudo para quem está começando, e pega, como eu disse, pega esse movimento de queda aí e já dá para sentir como que funciona o mercado, né? Digamos, já pega por tabela uma experiência aí, beleza? Boa noite aqui também para o João Neto, para o Thiago Rara, o Gil Kobayashi, o Henrique Shiratori está aqui com a gente aqui. Muito boa noite a todos vocês. Fala aí, Edson, petróleo, eu escrevi hoje um comentáriozinho sobre petróleo. Você tem aí as últimas informações referentes à guerra aí comercial entre Rússia
é Rússia versus OPEP, né, digamos assim, né? Rússia versus... Assim, acho que todo mundo que faz ali parte da OPEP meio que se odeia no final. É um cartel, né? É um cartel que, assim, cada país ali é soberano, né? Tem os seus representantes e de alguma forma eles tentam entrar em acordo aí sobre o nível, né? Principalmente de produção mundial, com o objetivo principal até de controlar o preço, né? Porque hoje a oferta e a demanda elas não são mais tão digamos assim, são independentes, né? Digamos assim, a oferta hoje é muito maior do que a demanda, e num momento como agora de coronavírus, que você vê que uma recessão é iminente, né? Tipo, ela vai acontecer, né? Não tem como você fugir disso, a demanda de petróleo automaticamente tende a cair. Isso automaticamente faz, né, com que os preços das commodities em geral, petróleo e até minério de ferro caiam. Consequentemente, o Brasil sofre bastante. Sim. Mas, enfim, referindo somente ao universo de petróleo, a questão do coronavírus, né, pelo que eu entendi assim da situação, é que a Rússia ela não queria cortar a produção de 1,5 milhão de barris até que se tivesse uma noção mais concreta dos impactos, né, na demanda do petróleo devido ao corona, né? Mas como não houve um acordo no momento, né? A Arábia Saudita, né, que não é a líder oficial, mas é tipo o representante mais forte ali dos membros, optou por, digamos, tomar essa medida de aumentar a produção, né, de 10 milhões e com projeção até 12, se eu não me engano. Então, muda um pouco o cenário, né? Tipo, é uma situação que, assim, não vamos falar que é frequente, mas ela já ocorreu em outros casos, né? Com alta, né? Com alta também. Aí fica meio assim, acho que pouca gente esperava. Se falar que alguém esperava isso aí, acho que ninguém esperava. O petróleo, a demanda ia diminuir, até aí tudo bem, mas que ia chegar num ponto de tensão como esse, não. Do ponto de vista econômico, essa questão do petróleo ela é até mais grave do que a do coronavírus, né? Eu até escrevi hoje aqui na página, quem não leu, eu acho que eu também coloquei uma foto lá do nosso treinamento e coloquei os 2 parágrafos me referindo ao nosso treinamento, né? Ao treinamento sobre demonstrações, sobre o nosso curso de ações Brasil-Japão, focado nas demonstrações contábeis. Aí do 3º parágrafo em diante que eu fui colocar um texto que eu fiz de propósito, até para se quem tivesse interesse de ler tudo, ia ler tudo, né? No primeiro momento não dizia respeito a este assunto o texto, né? Eu coloquei assim, com essa guerra comercial entre Rússia e Arábia Saudita, para ver quem oferece petróleo a preços mais baixos, a produção de óleo de xisto nos Estados Unidos certamente sai prejudicada. Até aí é normal, em disputas de preço, quem não consegue acompanhar, muitas vezes sai em desvantagem mesmo. Mas não para por aí. Acontece que as empresas que exploram tal óleo nos Estados Unidos, e no Canadá também, e até no México também, né? Ali fazendo parte da América do Norte, investiram pesado na exploração, assim como aconteceu com o pré-sal brasileiro também, que sai prejudicado nesse cenário, né? E se alavancaram muito com capital de terceiros para compor sua estrutura de capital a fim de financiar suas operações. Empresas captam recursos junto a investidores, junto a sistema financeiro, a bancos, né? Para poder financiar suas operações. Desse modo, com o petróleo a preços baixos, a receita das exploradoras de petróleo de óleo de xisto cairá e o custo para extração continuará o mesmo, ou seja, né, vai haver uma redução ali nas margens. Isto aí vai ficar mais alto do que o custo da Rússia e da Arábia Saudita, por exemplo, na exploração de petróleo. Qual que é a consequência? As empresas poderão ter risco de liquidez elevado, risco de solvência, podendo não conseguir honrar seus compromissos com bancos e com compradores dos seus respectivos títulos de dívida, né? Caso isso ocorra, baterá inevitavelmente as portas dos bancos com força. Aí que é o ponto que eu vejo como mais delicado, Edson, eu acho que o pessoal que está nos acompanhando aqui também vai se lembrar, o mercado americano passou durante alguns anos aí das décadas passadas
se expondo muito aos títulos subprime, né? Emprestavam dinheiro para pessoas de baixa renda, com elevado risco de liquidez, né? Então, você tem uma situação semelhante agora. Se essas empresas de exploração de petróleo, exploração e produção de óleo de xisto, que estão muito alavancadas, eu estava vendo um balanço patrimonial de uma empresa aqui, Amazing Energy Oil, né, dos Estados Unidos, ela quase 90% dela é capital de terceiro, na composição da estrutura de capital dela. Ela tem os índices de liquidez dela são, assim, digamos, inviáveis, até na comparação com outras concorrentes, né? Então, essas empresas estão muito alavancadas, né? E se tiver, aí o problema é o seguinte, se tiver algum banco com muita exposição em carteira de crédito para esse setor, então, suponhamos um banco lá do oeste americano, que a sua composição de crédito está muito destinada a esse setor, e ele toma um calote, aí pode acontecer o que aconteceu com o Lehman Brothers aí em 2008, quando estava também demasiadamente exposto a um tipo de título, né, que era o subprime, que eram os títulos para baixa renda imobiliária, né, de residências, construção de residências, de casas, financiamento de casas do mercado americano, né? Então você tem o que eu vejo de mais arriscado nesse cenário todo é isso aí, empresas que se alavancaram para poder correr atrás do óleo de xisto, que acabou, de certo modo, meio que salvando os Estados Unidos, aquela superdependência que tinha de décadas atrás. Então, empresas, foi formando várias empresas, se capitalizaram de algum modo, seja emitindo título, seja pedindo dinheiro emprestado para os bancos. Agora você tem uma questão aí que o preço do petróleo em baixa coloca a receita delas em xeque, porque o custo de produção do óleo de xisto não é o mesmo custo de produção que a Arábia Saudita tem, não é o mesmo custo de produção que a Rússia, por exemplo, tem. Ele é um pouco maior, ou às vezes, na comparação com a Arábia Saudita, por exemplo, ele é 4 vezes maior do que o da Arábia Saudita. Então, se essas empresas encontram ali risco aí de honrar seus compromissos, isso vai bater na porta de um banco, e se for igual, fazendo um paralelo com o Lehman Brothers, que estava muito exposto a um outro modelo de crédito, que era o crédito para pessoa física, o tomador de compra de casa, esse banco pode entrar em colapso. E isso aí pode gerar um risco sistêmico. É essa a maior preocupação aí em relação a essa crise do petróleo. Então, desse na questão do gás de xisto, né, ele entrou como, assim, mudou, né, estruturalmente a dependência dos Estados Unidos do petróleo, né, começou a ser exportador, né, ele até então ele só produzia ali o que consumia e não tinha uma relevância tão grande, né, e só que a OPEP em si, né, por mais que não seja assumido isso, ele está ali a serviço, né, de proteger essas margens, né? Então, quando existe igual o próprio Corona, teve uma demanda reduzida, o preço do petróleo vai cair, o que a gente vai fazer para proteger essa demanda? Vamos cortar a produção, né? De alguma forma. Mantém os preços naquele patamar mediante a receita. E acho que a comparação com o pré-sal ela é bem assim pertinente, porque a situação é similar, né? Você tem é recente, não é muito. Não é um passado tão longe, né? É um passado recente, 5 anos atrás, 6 anos atrás, que começou esse boom aí, né? Tipo, talvez não tem mais do que 10 anos, assim, eu não posso falar com data certeza, né? Porque eu não tenho os dados agora em mente aqui. Mas é algo recente que requer que nem você falou, um investimento pesado. Esse investimento tem que ser financiado de alguma forma, né? A origem desse recurso, como bem mencionado por você, né? Tipo, é capital de terceiros, e se não consegue gerar caixa e não para honrar com esses compromissos aí de curto, médio prazo, a situação fica, assim, complicada, né? Então, é uma carta nova, mas, assim, o que eu vejo, né, que essa situação. Bom, eu quase ser um torcedor agora, porque no dia 1º de abril que vai ser o início, né, dessa nova medida, né? Então, tem já provavelmente reuniões sendo agendadas, a gente não sabe até qual ponto essas datas que estão sendo mencionadas são boatos ou se realmente eles vão acontecer, né? Mas a Arábia e a Rússia tá assim, ela perdeu o mercado, né? Então, tipo,
tem que trabalhar dentro de um cartel, e aquele cartel meio que faz você perder o seu mercado. Não dá para colocar também a Rússia totalmente como errada nessa situação, porque tem um outro lado da moeda também, né? Tem um lado que quer proteger um mercado ineficiente, né? Que, resumindo, né? É ineficiente ainda, né? Então Sim. entra um risco sistêmico, fica em evidência, ainda mais que a gente tem 2008 como referência, né? Então, tudo isso vem à tona, faz acontecer o que aconteceu aí, né? 30% de queda no petróleo e bolsas em movimentos de queda recorde, né? Tipo de 20, 30 anos atrás, né? Então, é algo que realmente deu uma baladinha, mas se você tem, assim, uma casa, por exemplo, ou um carro, e ele desvalorizou, ou chega alguém te oferecendo menos do que você aceita vender, você não vende, simplesmente Sim. a empresa continua lá, está funcional, talvez uma outra mudança na carteira devido à oportunidade do momento mesmo, né? Então, se você souber aí buscar, né, e ver uma luz no fim do túnel, ela existe, cara. Então, essa luz no fim do túnel aí, daqui a uns anos, a gente vai fazer parte de uma história e como você vai sair dela, né? É Sim. isso que importa, né? Perfeito. O Caio coloca aqui: petróleo barato em promoção é bom para quem? Não só o petróleo, commodity em geral Caiu tudo, né? é bom em primeiro lugar para a China. Em segundo lugar, para quem que é bom petróleo barato? Eu acho que não só o petróleo barato, a queda do petróleo, né? E queda de petroleiras, por exemplo, petrolíferas, né? É bom para quem estava exposto aí operando vendido ou estava entupido até as cuecas de opções de venda, né? Quem estava entupido aí de opções, não só das petrolíferas, opções de mercados aí, da Bolsa Brasileira, por exemplo, também, que teve uma forte queda. A Bolsa Brasileira está experimentando a maior, das 20 maiores bolsas, é a que tem experimentado a maior queda aí, né? Nesse movimento aí que vem de coronavírus e vem de Rússia e guerra comercial do petróleo aí. Então, quem estava exposto em opções de venda está lucrando. Quem estava exposto em opções de venda das petrolíferas, sobretudo no Brasil, a Petrobras tem mais liquidez no mercado de opções, nos Estados Unidos também tem lá tem mais de 100 empresas ligadas, ligadas ao setor de óleo e gás, né? Petrolíferas, eu não sei certo quais são só petrolíferas, mas no setor de óleo e gás são mais de 100 companhias listadas na Bolsa de Nova York, por exemplo, né? Tinha que dar uma olhada também, que eu não tô acompanhando muito mais o balanço da Petrobras assim a fundo, mas ano passado eles tinham iniciado, né? Proteções Sim. de hedge para proteger essa própria oscilação do preço do Sim. Não, petróleo. mas isso é condição fundamental. Outro dia eu estava compartilhando com os alunos aqui que tem um fundo imobiliário que ele tem 2 propriedades só no exterior, nas Ilhas Caimãs. E ele tem 148 propriedades, das quais 2 só, de 148, imagina o universo, 148 propriedades, 146 no Japão e 2 apenas nas Ilhas Caimãs. Eles constantemente divulgam em fatos relevantes, eles montando operações estruturadas com compra e venda de opções de compra e opções de venda, né, call e put de dólar, por exemplo, para travar o dólar em 110. Então, eles estão, na época que o dólar avançou agora, aí, recentemente, para cima de 110, eles montaram a operação para travar o dólar em 110, swaps não, desculpa, swaps é derivativo também, opções mesmo, né, montando a estrutura com call e put para poder segurar o dólar em 110 até rolando esse ano, até dezembro desse ano. Então, eles garantem aí que a cotação vai ficar fixada, né? Então, quem tem receita internacional ou depende aí de commodities que não é formadora de preço, por exemplo, a Petrobras não é formadora do preço de petróleo, ela depende dessas reuniões da OPEP aí, da qual ela é insignificante. Então, né, nessa opinião, Nem participante ainda, né? nem participante. Então, ela precisa de se proteger com esses instrumentos de hedge, né, de proteção Então, no mercado. não sei como é que, eu tenho que dar uma olhada se tem ou não tem ainda, né? Mas eu sei que tinha, né? Se rolou essas proteções aí no decorrer dos meses, essa foi a hora de estar aproveitando ela, né? Então,
acontece era um fato até inédito, eu lembro que foi algo muito comentado, porque foi algo que até então eles não aderiam, né? Então, nessa gestão aí, provável que entrou agora do CEO, né? Que veio da Vale e tal, etc. Então, acho que acabou implementando isso, né? Na gestão da empresa. E é o Brasil, né? O Brasil, tipo, apanhou bastante mesmo. E talvez a única diferença do momento, por exemplo, do último que teve foi no Joesley Day, é que não é algo interno, né? Quando é algo interno, até mesmo nas eleições, Foi. era algo totalmente interno, saída de Pedro Parente, totalmente interno, mas a economia global estava andando de acordo, estava distante do que estava acontecendo no Brasil, né? Agora o cenário. No geral, eu acho que não tem como se sustentar por muito tempo essa situação, né? Tipo, de preços muito baixos no petróleo, né? Espero que alguém ceda ali nas reuniões e nos encontros chegue num consenso que seja, assim, chegue no break-even para todo mundo, né? Todo mundo consiga pagar suas contas. Sim, beleza. O Caio coloca aqui, você acha que a China está jogando xadrez econômico com maestria? Rapaz, se a gente for levar pelo lado da teoria da conspiração, ontem eu até comentei no nosso grupo lá, que você pode, se for levar para esse lado, não estou falando que mas você tem aí uma jogada sino-russa, né, da China e da Rússia, bem interessante, né? Você vê a China com a questão do coronavírus, eu não estou falando que ela que criou e lançou propositalmente, mas é muita coisa. Coincidência. Né? É muita coincidência. E você tem, quer dizer, ou é coincidência ou é muita. É o raio caindo duas vezes no mesmo lugar. Mas assim, você foi atropelado por um carro, aí vem um caminhão. Vem um caminhão e te atropela de novo. A questão é o seguinte: você tem aí, já é sabido que eles têm um antagonismo à posição dos Estados Unidos e os aliados americanos, não é de hoje. Você puxa Oriente Médio, quem é o grande aliado dos Estados Unidos? Israel em primeiro lugar, Arábia Saudita em segundo lugar. Quem que é o grande aliado ali da China, por exemplo, e da Rússia? A Síria, que é contra a Arábia Saudita, seja pelas ideologias religiosas ou, né, e contra Israel, né, é inimigo mortal de Israel. Então você tem já esse antagonismo. Então você tem uma configuração aí, digamos assim, de uma redefinição de Guerra Fria mesmo, do que era antigamente União Soviética e Estados Unidos. Você tem uma reconfiguração de certo modo. Né? Então, talvez se fosse em décadas atrás seria motivo de bala para todo lado. Exato. Mas aqui, ele complementa, só eu ler aqui que ele garantindo commodities com desconto, logo agora que ela está saindo do sul de vírus, enquanto os outros países estão no começo, garantiu comida para o povo, garantiu fé para a manutenção e agora garantiu energia barata com petróleo, e eu também disse isso no grupo nosso lá. Não me espanto se terminar esse ano de 2020, quando chegar janeiro, fevereiro do ano que vem, depois do feriado lunar chinês, do ano novo chinês, no ano que vem, a China divulgar os seus números de PIB estando igual ou superior ao ano de 2019. Eu não me espanto que isso possa acontecer ainda por cima. Ainda mais que tem chão para recuperar, né? E o governo se além. Um fator inflacionário, agora tem o deflacionário contribuindo, né? Então, tipo, é meio... A gente tenta não pensar dessa forma, mas não tem como, entendeu? Tipo, você acaba se perguntando, né, até que ponto que essa situação foi criada, né? E até a Rússia mesmo é acusada diversas vezes de manipular via internet, web, seja eleições ou casos do gênero, né? Então, até que ponto tudo isso aí, como que ocorreu, né? Se foi realmente um caso, não acredito que seja pensado, né? Mas talvez a situação eles souberam usar de forma favorável, né? Vão saber usar de forma favorável, né? Sim, exato. O Vandel Yamashita coloca aqui, futuros do Ibovespa subindo 3,5%. E aí, bora de cal de Petro? Ontem também, quando eu mandei lá no grupo, mandei nos 3 grupos que a Clear estava dando migué no povo, que não estava aceitando abrir, eu tentei, cara, não consegui abrir Clear ontem pelo computador. E a ideia era justamente comprar pozinho de call, né? Acreditando que
que de uma certa forma ia recuperar em relação à queda de ontem. Eu não estava acreditando que ia manter uma queda assim. Que ia recuperar tudo de volta é difícil, mas que hoje ia dar uma revertidinha, um repique, então eu estava caçando, mas aí eu não consegui fazer a compra por conta da estabilidade lá. Aqui foi proposital, cara. Propositalmente eles fizeram aquele. A única corretora que estava funcionando meio que normal minha aqui era a Orama, né? Que eu tenho conta nela, aí para opções. Mas Petrobras eu estou exposto só em ADR, né? Só em ela dolarizada. Certo. Então, Sim, e sim. é lógico, eu tenho a minha estrutura em opções também com ela, mas é uma outra forma de operar, né? Então não se enquadrava na procura de um pozinho, né? Uhum. Então tá mais ou menos assim, né? Eu tenho Petro, mas em dolarizada e tenho uma estrutura em opções, né? Sim. A última operação que eu montei foi aquela trava de alta com Gerdau, que eu falei para você lá, que saí bem nela, né? E montei uma em CSNA que não deu em nada, não foi legal, não. O Renan Fuditani coloca aqui, boa noite, boa noite. A Rússia disse que teria petróleo para enfrentar a Arábia Saudita por uma década. Seria um blefe? Ou a Rússia tem essa bala na agulha? Eu não sou geólogo nem engenheiro de Minas, mas eu acredito que 10 anos, uma década, não é. Eu acho que é curto prazo, eu acredito, né? Em termos de reserva, né? Você tem reserva ali, você tem bacias que consegue gerar 10 anos, eu acredito que ainda, pelo menos assim, as referências que a gente tem quando acontece aí as descobertas de reservas de petróleo no Brasil, nas bacias brasileiras, eu acredito que agora, para falar que é blefe, assim, é difícil, né? Não dá para. Nessas horas eles têm que usar da arte da negociação, né? Falar, eu tenho aqui 10 anos, você aguenta. Porque a Arábia, querendo ou não, ela tem um plano de expansão, né? Que até 2030, se eu não me engano, e eles não querem depender tanto até do petróleo. Eles estão endividados também, eles precisam pagar as contas. Sim. E ali, quando você tem um país que depende praticamente do petróleo, né, da produção de petróleo e do que ela movimenta, fica meio complicado, né? Tem Sim. tipo, distribuição para a família, e não é só ela, né? Tipo, é de interesse de todos os países aí Sim. que são expostos, né? De alguma forma que esse assunto se resolva, né? Certo. Você tem ali, a queda do petróleo, ela não é boa também para os governos, né? Sobretudo para países que têm a carga tributária que incide sobre o preço, né? Sobre o preço. Então, você vai ter a menor arrecadação em relação aos impostos vinculados ao preço de produção e comercialização a partir das refinarias. Então, você tem já esse problema aí no colo, digamos assim. Você tem um problema fiscal para muitos países que depende demasiadamente de uma receita advinda do petróleo, das negociações da gasolina, dos derivados aí de petróleo, né? Você pega países, por exemplo, como a Venezuela também, que é uma grande aliada da Rússia e da China, né? Que tende a sofrer também, porque Irã, foi país... Irã. Você tem países, por exemplo, a Petrobras, na época da Dilma, junto com qual que é? PDVSA? Não lembro. Esqueci o nome lá da estatal venezuelana. Elas, quando o petróleo estava 110 o barril, lá nos idos de 2010, elas planejaram seus planos de negócio e a Venezuela planejou os seus planos sociais partindo do pressuposto que aquilo fosse ser uma média eterna. O que a gente sempre pega na pesada aqui falando na questão do dólar. Você que vai arrumar um financiamento no Brasil, não fique contando que durante 15 anos o dólar, iene, real vai ficar nesse patamar. Vai que ele recua. Você tem que trabalhar com um cenário que pode acontecer adverso. Petrobras na época da Dilma e Venezuela como país, né? Porque 95% das exportações da Venezuela depende do petróleo. Eles planejaram, tanto a Petrobras planejou plano de estratégico para empresas, como a Venezuela, país, planejou todo o seu assistencialismo social voltado em petróleo a 110. Aí veio a queda do petróleo, porque o petróleo não é agora que caiu, agora já vem caindo. Né?
veio caindo, então deu essa lambada que a gente vê na Venezuela, eles tendo que matar cachorro para comer, toda essa dificuldade, veio sobretudo por conta da queda do preço do petróleo. Então isso daí prejudica demasiadamente a Venezuela. Por um lado, você fica pensando, poxa, tá vendo? Eles ficam tanto em bajulação com China e Rússia, e agora eles mesmos estão prejudicando esse parceirão deles na América do Sul, né? Esse negócio aqui é até engraçado você ver, né? Porque parece que o negócio vai ficar eterno naquele preço ou subir, né? Tipo, a ideia talvez seria essa, né? E você falou do próprio real e ien, se perguntasse para mim que ia chegar a 22, aí eu bati o pé e falava que era meio que impossível. E chegou mais rápido do que a gente imaginava, né? E Mais um pouco chega a 20. e tem 22 milhões é 100 mil reais no Brasil. 1 milhão é 50 mil reais. Qualquer estresse que venha a ocorrer aí pode chegar a já R$ 5, né? Então é bem provável, né? Então não é tão mais longínquo, né, como a gente imaginava. Até o Renan Fuditani colocou a questão aí se é blefe ou não. Eu prefiro assim, vamos encarar que seja realidade, porque a gente tem que trabalhar sempre com o pior cenário, né? E principalmente se a gente for fazer uma continha de padeiro, né? Pô, a Rússia é o maior território, é o país, a nação que tem o maior território no mundo. Pelo menos aí você vai ter os caras, não, que o mapa é errado, da teoria dos terraplanistas, que a Terra é plana, vai falar que o mapa mundi foi desenhado por professores comunistas, do socioconstrutivismo, etc. Eu já ouvi essas baboseiras em curso de formação de professores, por exemplo. Mas vamos tirar isso aí. A Rússia que a gente conhece nos mapas tradicionalmente e até nas ferramentas de busca aí do Google, por exemplo, é o maior território, né? Então vamos considerar que, como ela tem um maior território, ela tem uma probabilidade de ter recursos diversos, né? Dos mais diversos recursos minerais aí, em quantidade suficiente. Então vamos partir por esse princípio aí. Eu não estou afirmando que tem mais do que outros, mas que é bom sempre a gente contar que tem, né? Eles têm mesmo, eles podem forçar, eles podem derrubar o preço do petróleo, levar essa guerra mais adiante e a gente montar para a nossa vida, a gente compreender aí as decisões que a gente vai tomar para nós, como se fosse esse pior cenário mesmo acontecer. Eu só duvidaria se fosse o Brasil falando. Agora, um russo falando, você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, né? Porque tem todo um nacionalismo ali, eles como nação, né? Assim, querendo ou não, tem uma herança meio do socialismo, né? Da época da União Soviética. Então, e esse antagonismo aí que já foi mencionado anteriormente, de ser assim, não os opositores, são opositores declarados, assim, tipo, não adianta você falar de outra forma, mas eles não estão ali para agradar ninguém, né? Então, não dá para tem que pensar no pior cenário quando a gente fala tipo de mais do que Rússia, mais da Rússia do que até da China, né? Assim, não sei, posso até estar errado, né? Mas a Rússia, tipo, é um país que tem que ser já é levado a sério, né? Sim. Eles não são, assim, um país qualquer, né? Tem toda uma cultura ali que não dá para brincar, né? E enquanto da situação mesmo, a resolução se espera que seja no curto prazo, né? Não pode se estender, né? Que a resolução seja no curto prazo é o melhor cenário. Agora, que o problema existe, ele existe. Não tem como você fugir dele. O problema existe e tem que ser tem que ter uma resolução, mas que seja no curto prazo. Ô Edson, eu vou colocar aqui aquele gráfico que você tinha me mandado. Vou colocar os dois aqui já de uma vez para encher O Diego Chaba falando que a Rússia é o maior país do mundo, sem nem mesmo um caso de coronavírus confirmado, o que é o excesso de vodka ou algo muito estranho. Onde ele comentou isso? Acabou de comentar, é mais ou menos isso. Os caras estão tão sanguíneos. Tá, aqui demora um pouco para entrar aqui. Acho que ele nem coronavírus pegou. Beleza. Ô Edson, custo total de produção do barril de petróleo. Eu não estou visualizando aqui direitinho. Você colocou que o Reino Unido tem o maior custo, né? O que parece. Sim, é o
Eu vou dar uma olhadinha aqui no meu. Eu estou conseguindo visualizar aqui. Então, o meu. Eu estou conseguindo visualizar aqui. Então, o pessoal fala que o Brasil tem o custo de produção de R$ 5, o $5, né, o barril, mas isso aí é o custo de produção, né? Em cima disso tem, Tem de exploração também, né? tem Perfuração, de prospecção do petróleo. aqui tem 4 fatos, né? O imposto, o custo de capital, o custo de produção Produção. e, no caso, a despesa administrativa e frete, né? Totalizando $35 Certo. o preço do barril, né? Para chegar Uhum. num preço de, assim, break-even, né? Que seria 0 a 0. E a Arábia Saudita tem $8 de custo por barril, Sim. já total, né? Aqui eu nem tinha visto esse gráfico, eu falei partindo de leituras que eu havia feito. Aqui o cinzinha, que é o custo de produção, né? Dá para perceber que os Estados Unidos, por exemplo, com o É óleo de verdade. mais ou menos, aqui dá, no visual aqui dá tipo umas 3 vezes, né? Eu falei 4, aqui pelo menos no que eu estou conseguindo Umas ver, 3 vezes é mesmo. umas 3 vezes o custo de produção da Arábia Saudita. E da Rússia também, a Rússia não muda muito, não. Mas se a gente for considerar os demais custos, né? A gente vai perceber, aí os demais custos completos, a gente vai perceber que fica em torno disso mesmo, umas 4 vezes, né, praticamente. 3 a 4 vezes aí maior para os Estados Unidos produzir o óleo de xisto do que para a Rússia e para a Arábia Saudita produzir o petróleo aí convencional. Então, chegando ali para Canadá, Venezuela, Nigéria, Brasil e outros países, fica complicada a situação, né? O Caio coloca aqui, OPEP+, forçando a oferta, janela de oportunidade para países não produtores se desenvolverem. Eu acredito que não, hein? Eu acredito que você vai ter esse problema, Caio, você vai ter esse problema fiscal que eu mencionei. Você tem muito país, por exemplo, que é muito dependente dessa. O Brasil, por exemplo, você pega a estrutura tributária que incide sobre a gasolina, que ela é uma fonte de renda violenta. Tanto é uma fonte de renda violenta que você vê aqui o Bolsonaro, que para mim também fez tipo uma jogada ali de uma bravata, né? Porque aquilo traz um impacto na arrecadação do governo, que precisa de arrecadar, não pode abrir mão, a verdade é essa, o povo quer que abra mão, tá, mas a realidade do Brasil é que não dá para ficar abrindo mão assim. Você vê que ele encontra resistência por parte de governadores de estados. Qual foi o estado? A não ser o Zema, lá de Minas Gerais, do minha Minas Gerais, que falou que topa, ele corta o ICMS, mas os outros estados cortaram. Entendeu? Você tem, assim, que tem essas jogadas de populismo, que é também um outro lugar que não pode cortar imposto nenhum mais, né? Então, eu acredito, você vê que governadores de estados no Brasil não aceitaram, porque perde uma receita em ICMS, por exemplo, que incide não, já é um valor embutido sobre o valor total do preço da gasolina, né, na bomba. Então, eu acredito que você vai encontrar esses problemas aí. E se você for analisar também, regionalmente, se olhar por regiões, você vê que tem países aqui que são países emergentes ou subdesenvolvidos, que também eles, de certo modo, eles vão impactar, porque se você melhora o não produtor, né, dentro da pergunta que o Caio colocou, se você dá, vamos então aumentar, vamos reduzir o preço da gasolina, que aí a gente dá oportunidade para os não produtores, tá? Mas aí você prejudica a economia dos produtores. E esses produtores, lembrando que muitos deles aqui não são países desenvolvidos, são países subdesenvolvidos a países emergentes. Você tem o caso da Nigéria, né? Mas qual que é o impacto que ele pode trazer? Impacto regional. Você pode ter um país ali que o comércio regional ali vai depender de na África, por exemplo, depende de uma Nigéria comprando mais dos países da África, você pode ter uma redução também nas importações da Nigéria por parte desses países, porque pode passar uma dificuldade aí com o petróleo demasiadamente, muito tempo em baixa e tal. Mesma coisa com o Brasil também, e assim por diante, né? Eu acho que não é uma leitura muito fácil de se fazer, simples assim. O negócio, acho que na situação atual, pelo menos eu estou esperando resolver a situação para depois pensar em alguma coisa. Ou montar, no máximo, alguma estrutura aí que eu vejo que tenha alguma simetria mais positiva, né? Mas a posição em bolsa agora, o que eu tenho ainda para
alocar tá assim, tá em modo hibernar agora, Sim, tem que esperar a situação se resolver. sim. Esse gráfico aqui do Ibov, né? Aí a queda geral, desde a máxima que fez, as quase 120 mil, agora 86, deu uma queda de quanto? De 30? 26 ou 29%. 26, 29%. É, não é uma das percentualmente falando, você teve uma queda maior antes, né? Foi a Ah, não, mais aqui é rápida. dois. Esse aí é o S&P, eu acho que você está entrando. Ah, tá, é verdade, esse aqui é o S&P, peraí, deixa eu tirar aqui. Essa aí. Tá, não, essa queda aí mais severazinha aí, desde 2016 que vem esse gráfico? Isso, desde 2016. É, então ela foi a queda mais severa que teve até agora aí, desde essa pernada de alta que começou em 2016, em janeiro de 2016, quando bateu o fundo, né? O Ibov bateu o fundo, e de lá veio o ano de impeachment, depois uma melhoria aí, uma redução na intervenção do Estado na economia e uma agenda mais pró-mercado, né? Então veio a Bolsa Brasileira nos seus sobes aí, né? Zigue-zagueando, mas ascendente. Aí no meio do caminho teve aí o Joesley Day, né? Que foi aquela ocasião que deu o último, até então era o último circuit break da Bolsa Brasileira, né? 28% de queda. Talvez o pessoal aqui que nos acompanha não sabe, aqui na Bolsa de Tóquio também teve um circuit breaker também, na tarde do dia 23/5/2013, quando o índice Nikkei bateu 7%, né? Estava até em meios às questões relacionadas na época que os Estados Unidos mantinha muito a taxa de juros lá no zero e depois precisava de aumentar. Então teve, né, esse circuit breaker aí na Bolsa de Tóquio. E no Brasil, no período aí pós 2008, já teve, foi as duas que teve, né? Duas ocasiões, com a de ontem aí. Perfeito? Eu achei interessante que de manhã, eu assim que abri o pregão aqui, a bolsa no Japão, aí eu abri, fui olhar o ETF do índice Bovespa, porque como já tinha durante o final de semana falado aí da guerra do petróleo, que impactasse as petrolíferas e etc., aí eu falei, vou dar uma olhada como está sendo negociado o ETF 1325, que é um ETF negociado aqui na Bolsa de Tóquio, que rastreia o índice Bovespa. Aí quando eu abri lá, já tinha batido 7 uma vez e recuado um pouquinho. Aí o que eu fiz? Na hora, abri o gráfico aqui no computador de mesa e fui caçar o dia do Joesley Day. Quanto? Porque teve o Joesley Day, foi à noite, lá no Brasil. À noite, assim, foi o que foi divulgado pelo Laudo Jardim, na época lá no Globo, no G1 e tal. Ele divulgou aí à noite, então era aqui de dia aí o negócio popularizou, né? Tomou conhecimento. Aí eu abri o gráfico para ver quanto foi a queda naquele dia de pregão aqui, do 13/25, que antecedia a noite no Brasil. Aí quando eu bati, pô, é queda semelhante, chegou a 7 e pouquinho aqui naquela ocasião. Aí na hora que eu fui e joguei na página, né? Coloquei na página, no Instagram também, mandei em alguns grupos, falei, ó, é um ETF negociado na Bolsa de Tóquio, que a queda semelhante ao que está acontecendo aqui só foi no último circuit breaker aí, há 2 anos, quase 2 anos atrás, né? Quase 3 anos atrás. Aí, à noite, aí pronto. Aí depois foi os índices do futuros dos Estados Unidos, mais petróleo caindo aí, batendo 30% de queda, tanto o Brent como o WTI. Aí já estavam os sinais já configurando. E nisso, o ETF aqui, ele nesse meio do caminho, ele já tinha subido mais de 9%, já caído mais de 9%. Então já estava claro que aquilo ia, à noite, quando abrisse o mercado brasileiro, o impacto ia ser forte. Foi histórico. Tanto que é que deu o circuit break e mais um pouco dava a segunda rodada, né? Porque Sim. a segunda rodada para dar o circuit break é 15%, né? Acho que ele voltou a funcionar 11/2, se eu não me engano. Daí depois disso eu fui dormir. Mas são situações que acabam ocorrendo, né? Não tem como no mercado aí, desde que eu assim invisto, já vi isso ocorrer algumas diversas vezes, né? Mas o legal é que o mais importante é você, para quem estava alavancado ou não tinha assim um horizonte de tempo mais curto, está muito preocupado em relação de ter necessidade de usar esse dinheiro, aí fica um pouco complicado, né? Mas no geral
são situações que vão ocorrer de novo daqui 2 anos, 3 anos, ou daqui 10 anos, mas em algum momento aí da história vai ocorrer novamente. Não tem como você evitar isso, entendeu? Simplesmente igual a vida. Você fala, mas o mercado financeiro é arriscado, você fala, pô, a nossa vida é assim, a gente pode planejar 1001 coisas, executar de forma perfeita 2000, entendeu? Aí vai vir uma outra situação que talvez faça você dar 2, 3 passos para trás, aí você, assim, adquire experiência, vê o que você fez de errado, o que você poderia ter feito. Em uma situação similar no futuro, Sim. você busca tá agindo de forma, não digo perfeita, porque não vai ser, entendeu? Tipo, não existe essa... você pode acertar o movimento na mosca ou não, o importante é só sobreviver, né? Que é aquele risco da ruína que a gente sempre acaba mencionando, né? Para quem, por exemplo, trabalha com opção e está com uma quantidade não adequada, vendido, descoberto, tá assim, ferrado, né? E é o que acaba ocorrendo bastante, tipo, ou mesmo operar alavancado, você está operando alavancado aí, que eu vejo muita gente até incentivando fazer isso, né, de forma alavancada. Para quem não tem experiência, fica complicado, entendeu? Tipo, você sabe que o machucado vai ser grande. Agora, se você está confortável com, no caso, assim, eu posso falar por mim, né? Tá alavancado, mas está confortável com a sua alavancagem, tá com uma operação de opções, mas está confortável com ela. Tem posição em ação, e a empresa continua lá, né? Teoricamente, a empresa está lá funcionando ainda, vai passar por um momento ruim ou não, mas tipo, a Toyota a Toyota não tem assim um controlador, né? Mas se tivesse, o cara não ia estar pensando em vender ela, entendeu? Porque está ocorrendo coronavírus, ou esqueci o nome o Jeff Bezos não está preocupado com a Amazon, e os controladores mesmo, né, das empresas, os fundadores estão ali, tá? A empresa continua lá, a sua casa continua em pé, entendeu? O teu carro continua ali na rua, é a mesma lógica. Então, se você está muito endividado, se você está muito alavancado, a alavancagem é dívida. Uma hora você vai ter que pagar a conta, né? E se não souber usar, assim, aí fica complicado. Pode ocorrer, de uma hora para outra, né? São situações que são os famosos cisnes negros, né? Então, dos que eu passei até hoje, né? Tipo, talvez esse é o que eu tô mais tranquilo, né? Porque por ter já passado e por estar assim ileso, né? Então eu acredito que boa parte das pessoas que acompanham a página também vão estar na mesma situação. Né? Exato. O Vandel mandou uma imagem lá no grupo, nosso grupo lá, onde ele coloca o histórico dos circuit breakers na bolsa, né? Aí tem 97, durante a crise asiática, aí depois demorou 2 anos, 4 meses, 22 dias de recuperação, queda de 42,9%. Em 98, com a crise da Rússia, queda de 56,41%. Esse foi um movimento de queda no todo, né? E teve o circuit breaker em algum dia. E 7 meses e 25 dias de recuperação. Aí depois teve a época do câmbio flutuante, que até eu vou expor aqui uma ideia aqui, pessoal, de tese que eu tenho para o Brasil, baseado nos ciclos de investimento, né? Aí teve, em 99, no caso, na época do câmbio flutuante, teve também circuit break, em 2001 com o ataque terrorista, aí depois ficou algum período, né, 7 anos sem ter, só na crise do subprime em 2008 que foi ter de novo, 2017 com o Joesley Day, que botou em risco a queda foi forte, porque estava uma expectativa que ia sair a reforma da Previdência em 2017, com a denúncia, o Temer perdeu força para articular a reforma da Previdência. Então, jogou um balde de água fria no mercado naquela ocasião, fazendo a bolsa cair naquele dia e o circuit breaker acontecer. Demorou 3 meses, 5 dias para recuperar. E agora, aqui, eu acho que a pessoa que fez esse quadrinho aqui, ela estava... foi igual eu coloquei ontem lá, eu fiz aqui um videozinho, você lembra que eu coloquei? A causa de circuit breaker vai ser coronavírus e petróleo, antes de sair, né? Então,
né, você fica especulando que vai acontecer esse tipo de situação. 2020 foi, né? Tanto corona, uma coisa junto com a outra, né? Coronavírus e essa questão do petróleo, sobretudo a do petróleo, que como a gente comentou antes aqui, a minha opinião, acho que a sua também e tal, é a que tem, de fato, o maior poder de estrago, né? Do ponto de vista aí de economia, o maior poder de estrago, muita empresa alavancada se alavancou, tomou dívida para poder extrair o óleo de xisto, e se o óleo de xisto fica desvantajoso frente aos demais, você vai ter um problema, pode gerar um problema de liquidez, uma crise de insolvência, vai bater na porta de algum banco, se for algum banco que tem muita exposição ao setor, empresta muito para o setor de óleo e gás, e ele vier a sofrer aí alguns calotes, aí vai ser igual o Lehman Brothers sofrendo calotes de pessoa física que pegava crédito para comprar casa nos Estados Unidos em 2008. É essa a maior preocupação. Então, O Fábio... mais ou menos o cenário era assim, tipo, com coronavírus, aí lockdown e etc., a gente podia ver aí 90 mil seria o valor razoável, né? Sim. Aí com mais esse daí, aí já fica meio preocupadinho, né? Já tem que ficar um pouco com... Assim, eu pelo menos eu tô modo não operacional, né? Na parte de posição de ação, né? Por enquanto. Sim. O Fábio, e o petróleo a 20, qual a opinião de vocês? A gente já comentou aqui, né, antes aqui na live aqui, a opinião em relação a essa questão, que prejudica. O petróleo tá barato tal, né? Vai refletir de imediato nas bombas, das pessoas reduzir, digamos, o peso do consumo com gasolina. Por outro lado, você tem aí um déficit na arrecadação de governos, de estados, países que necessitam do imposto sobre os combustíveis, digamos assim. E aquilo, né? Ninguém produz nada de graça, né? A não ser as fintechs. Eu estava com dois slides aqui. Eu estava com dois slides aqui, só que é muito pequenininha as letras aqui, vai ficar ruim para expor aqui, que é sobre o balanço do Banco Central japonês. Né? O Banco Central japonês está fazendo de tudo para manter as taxas dos títulos do próprio governo lá embaixo, dentro daquela meta dele de 0,001%, que a taxa é a meta da taxa de juros japonesa. Está descendo a lenha na compra sobretudo de ETFs das ações, né? Então você tem aí o Banco do Japão comprando, aumentando sua base monetária aí sobremodo. Eu fiz o cálculo aqui, dá quase 400% no aumento do seu passivo e ativo, do seu balanço, né? E a forma como ele tem operado aí, encontrou essa maneira de ficar injetando liquidez na economia, né? Aumenta o passivo colocando dinheiro na praça e, por outro lado, tem que aumentar os seus ativos. Ele aumenta como? Comprando esses títulos mobiliários chamado ETF. O ETF não é as maiores compras do Banco do Japão, as maiores compras são, de fato, títulos do governo japonês, mas houve um aumento significante para acima de 160 mil por cento desde quando ele implementou as compras de ETFs em 2010. Pegar lá em 2010, o primeiro balanço que ele introduziu compras de ETF na mão de bancos aí, na mão do mercado, ele aumentou em 160 mil por cento o volume de ETFs comprados, né? Então, hoje você tem aí uma boa quantia de ETF, lembrando, ETF do mercado interno de ações, ETFs ligados aos índices Nikkei, Topix e JPX 400. Então, esses ETFs aí, perfeito? Então, a ETF parece muito simplão de entender a lógica e comprar, mas tem que tomar cuidado com essas nuances aí, quando você tem um agente com poder interferindo na liquidez desses ativos, né? Então é bom tomar uma certa precaução em relação a isso aí. O governo japonês já anunciou, né, um pacote de estímulo, né, monetário aí para essas empresas que possam sofrer, né, com o impacto do coronavírus. Sim. E também já fez a compra, né, no caso de ETFs já desde a semana passada e, se não me engano, 15 bancos centrais já se pronunciaram sobre, de acordo com seu campo de atuação, né, até onde pode, dentro da legislação lá do seu país, também atuarem. Né? Então, se não me engano, acho que até quinta-feira tem
esses dados aí dos bancos. Então, é uma coisa diferente até de 2008, né? 2008, não que agravou, né? Mas a atuação era muito mais, assim, retardatária, né? Do que atual, né? Hoje ela é mais imediata, assim, né? Já é a todo momento, quase, praticamente, né? Então, Porque os bancos levam a operação, eles vão manter, eu até escrevi, tem um artigo, né, para manter as taxas, eles levam a operação eles utilizam do instrumento do Open Market para poder comprar e vender títulos, esse tipo de títulos, seja ele público, privados, até títulos corporativos, como esse que a gente citou aí, ligado à indústria do petróleo. E o Japão, por exemplo, o governo japonês compra, sobretudo, ETFs, né? Então ele vai fazendo essa compra de ativos e aumentando a base monetária, gerando dinheiro da economia ou enxugando um pouco, a fim de deixar a taxa de juros, né, as taxas de juros que são flutuantes, né? Eu acho que o pessoal que está aqui vai compreender se levar lá para o Brasil. A meta da taxa brasileira é qual? É 4,25%. Mas se você entra no site do Tesouro para comprar título público do Tesouro, você nem conta todo dia certinho as 4,25%. Não. As taxas vão oscilando. Abre os sites aí relacionados a título do Tesouro, você tem prefixado num momento de estresse como esse, pode aumentar a taxa, quando fica mais caro, mais tranquilo, a taxa diminui. Ela vai orbitando em torno da meta estabelecida. Aí, para manter próximo à meta, né, para dar uma sossegada, reduzir as taxas de juros que são flutuantes, os bancos centrais fazem operações de open market para poder comprando e vendendo, a fim de dosando o grau de liquidez na praça para que as taxas de juros aí fiquem em torno da meta que ele mesmo estabeleceu, né? isso aí no último tem um corte, né, emergencial esperado, mas a gente não sabe se vai ocorrer ou não nos Estados Unidos. Sim. E no Brasil também já tem, né? Acho que eu não lembro a data agora, que pode ocorrer também um corte. Espero que não ocorra, senão aí o real vai lá para a lua de novo. O Caio coloca aqui, ó, embora o capital estrangeiro está saindo da Bolsa Brasileira por causa dos juros baixos e conjuntura global atual, dadas as medidas esperadas pelos BCs dos países desenvolvidos, o Brasil voltaria a ser atrativo, visto que para o Brasil nunca esteve como antes, juro baixo e bolsa dolarizada barato. É claro, se o Brasil fizer as reformas. Eu acho que o maior entrave para o Brasil mesmo é essa questão de risco jurídico, risco, insegurança jurídica, né, burocrática, para de fato ele ser atrativo para o mercado internacional, né? Aí, o Edson, você tem esse outro fator, o Caio levantou a bola aí, que é o fator da gente ver a Bolsa Brasileira ela sentindo um baque mais forte do que as outras, e eu tenho uma tese assim, que eu acho que você também vai concordar, que é a sustentação da alta da Bolsa Brasileira, ela se deu em torno da pessoa física, do cara que também estava desanimado com a poupança, foi ouvindo no YouTube que é bom ir para a Bolsa, etc., e às vezes vai muito sem preparação, sem compreender a dinâmica, né? Que bolsa é um ótimo lugar para você rentabilizar o capital, mas você tem que ter a filosofia correta para você aguentar aí essa insensatez do mercado, né? É um excelente local para você produzir até juros compostos, recebimento de dividendo e coisa e tal, mas o cara tem que saber que vai ter oscilações de preço. E muita gente não está preparada para isso. A minha grande, que eu vejo como ponto de fragilidade para a Bolsa Brasileira, ela, por exemplo, dobrou a sua base de investidores em 2019. Então, você pega uma queda como essa, que já anulou 2019 inteiro. Já anulou. Então, quem entrou, você pega metade da bolsa, quem entrou em 2019, já estão, né, em tese, já estão todo mundo no prejuízo. E ainda com a questão e ainda por o brasileiro aqui no Japão, até trazendo para o nosso lado aqui, e outro dia eu comentei numa live no nosso grupo, se quem está aqui no Japão e for honesto consigo mesmo, vai ver que a perda dele foi dupla, né? Porque ele perdeu na comparação com o custo de oportunidade em iene, que eu sempre bato nessa tecla, que você tem que levar isso em consideração, perde com a desvalorização e perde com a desvalorização da moeda que você comprou primeiro, que foi o real. É um dado honesto. A mesma coisa que você está tentando ir para frente, alguém te puxando atrás. Exato. O real acabou potencializando ainda mais, assim, se você for, a perda. Exato. A perda de quem está fora, né, no caso. Quem está fora. E na questão dos estrangeiros, né, parece até ser meio engraçado e piada, mas ontem os dados da B3, o fluxo
de capital ontem, estrangeiro, levemente em alta, né? Comparado com os períodos anteriores, e o capital do brasileiro, né, do residente, o nacional, caindo, né? Então, o fluxo invertendo. Então, o americano saiu no tempo certo e está recomprando agora o capital estrangeiro. Isso aí é dado que é publicado na B3, não é algo assim permanente, mas é interessante o movimento como ocorreu de acordo com os últimos dias. O nacional tirando dinheiro e o estrangeiro, de acordo com esse fluxo, né, com a variação positiva, né? Então... Não dá para a gente afirmar que agora o estrangeiro vai entrar e vai comprar a bolsa com tudo e tal, etc. É meio complicado. Agora, uma coisa é essa sustentação que a bolsa teve baseada na pessoa física. Aí tem a fragilidade, né? A fragilidade do investidor, né? Tipo, se você por mais que tenha, falar assim, o cara, que nem no meu caso, posso falar por mim, né? Tipo, você fala, qual que é a situação melhor, mais confortável? Você tá num mercado de alta, como estava em 2019, estava muito tranquilo, a gente, tipo, já várias lives mencionando que estava muito calmo, ou 2020, que você vê toda essa turbulência e incerteza. É lógico que, para quem, principalmente iniciante, o sentimento de, talvez, não digo nem desilusão, mas de orientação mesmo, fica perdido. Então, num momento como esse, para quem está fora da Bolsa, é um momento muito oportuno, né? Tipo, tem uma oportunidade bacana se você colocar o horizonte de tempo longo. Mas para quem entrou em 2019 e não tem uma experiência, por mais que você escute, falar, é assim, assim, assado, tal, você não controla o teu sentimento, entendeu? Tipo, você vai falar para uma pessoa que não precisa ter medo com uma arma na tua cabeça, não tem como, entendeu? Tipo, você tem esse sentimento, permanece, né? E talvez potencializado, a pessoa acaba tomando decisões erradas, né? E acaba perdendo dinheiro mesmo, não tem como... Sim. Você negar, ainda mais quando você tem uma quantidade dobrada de pessoas entrando num momento como foi 2019, né? Exato. Tipo, só subia, oba-oba, né, cara? Você ficava até meio, tipo, puta merda, tem alguma coisa estranha ocorrendo, né? E certamente movimentos mais bruscos como esse machucam as pessoas, psicológico, tem gente que não vai aguentar. Foi até que eu coloquei lá no grupo, lá, perguntando para os futuros agentes autônomos de investimento, como que eles se sairiam numa situação dessa, onde você tem a pessoa física que entrou na Bolsa em 2019... Não, peraí, Marcelo, só para lembrar, futuros agentes autônomos, assim, não querendo falar mal, mas da XP que não está funcionando faz uma semana. Aí como que você vai explicar para o cara que a tua plataforma não está funcionando, está caindo tudo, e aí, como é que fica a situação? Então, aí você pega aí que até foi já citado pelo Guilherme Benchimol da XP, o CEO da XP, que essa alta de aumento de pessoas físicas na Bolsa Brasileira é sobretudo pelo trabalho dos agentes autônomos de investimento, com seus respectivos escritórios, trazendo essas pessoas para a Bolsa. Aí você pega um público brasileiro que não é acostumado com a renda variável. Os números estão aí. Mesmo agora com essa alta, o número é insignificante na comparação com outros países. Você pega a exposição de pessoas físicas aqui no Japão, investidores individuais, é 50 vezes maior do que do Brasil, por exemplo. Dos Estados Unidos, então, nem se compara. Da Colômbia, que é do lado do Brasil, é 4, 5 vezes maior que o Brasil. Né? Então, aí você tem essas pessoas entrando na Bolsa. Sem uma devida preparação, elas vão com aquele sentimento de aplicador, de renda fixa, porque o negócio, enquanto está subindo, ninguém vê o lado errado. Eu falo aqui no Japão, que em tese as pessoas aqui deveriam estar mais preparadas, ainda que começaram a investir na Bolsa há pouco tempo, só pelo fato de lidar com flutuação cambial ao enviar dinheiro para o Brasil, deveriam estar mais preparadas. Quando eu coloco aqui algum texto relacionado a risco cambial, tem os apaixonados por Brasil, que provavelmente colocou todas as suas economias no Brasil, que os caras levam para o lado sentimentalista. Não, você não pode fazer assim, você não pode falar desse jeito, você não pode escrever, é muito tendencioso o seu texto.
eu estou exposto a Brasil também. Eu também estou exposto a Brasil. E agora eu não posso ficar olhando também com paixão, né? Ficar, não, eu não pode falar nada que está errado. É esse o sentimento que é problemático. Então, você teve muita gente lá no Brasil, retornando agora para lá, que investiu na bolsa lá e o cara só via alta. Não, é agora que vou rentabilizar meu dinheiro. Qual que é a boa do momento? É igual eu estava falando com vocês. Eu participo de alguns grupos no Brasil que chega lá o pessoal, qual que é a boa de hoje? Pô, qual que é a boa de hoje? O cara veio da onde? Veio da boca? Ele está acostumado a comprar entorpecente? Que ele vem, qual que é a boa do momento? E são esse tipo de pessoa física que vai para a Bolsa. E daí você tem aí essa estrutura de corretoras brasileiras com vontade de crescer, trazendo esse pessoal de qualquer jeito. Aí o cara toma um baque como esse, aí que é a ideia que o cara vem na cabeça? Ah, eu vou tirar meu dinheiro na bolsa de todo jeito, vou comprar um terreno, porque minha avó dizia que quem compra terra não erra, né? Então eu vou comprar um terreninho, vou comprar um imóvel e vou fazer um financiamento mesmo, porque pelo menos eu vejo o negócio ali, não tem oscilação de preço. Acaba que o brasileiro ele vai sentir esse baque. Né? A questão que é bastante pontuado sobre o risco cambial é assim, se você investe no Brasil, né? E quer ter uma renda passiva, assim, né? Quer ter uma renda adicional aqui no Japão através disso, complica, né? O cara chegar e falar, eu pretendo ter uma renda de 300 mil ienes aqui, ou 250 mil ienes para se manter, vamos supor que a pessoa tenha os gastos controlados, me manter com 300, 250 mil ienes no Japão, 200 mil ienes que seja. Com um câmbio, um ano atrás era um valor em 5 anos real. atrás também, 5, 6, 7 anos atrás. Mas só para base de cálculo, 200 mil ienes. Quase 10 mil reais hoje. Quase 10 mil, quase 10 mil reais hoje? Quase 10 mil. Seria 7 mil reais há um tempo atrás e hoje 10 mil reais, né? Agora, eu vou ser honesto também, obviamente, que a lógica inverte. Se você tem um bom capital aqui no Japão acumulado, seja investido, ou seja só com o seu esforço de poupança, e você está cansado aqui de fábrica, de vida de fábrica, não tem ideia de empreendedorismo, talvez seja um bom momento agora de você remeter toda essa quantia para o Brasil, já pensando em voltar definitivamente. Você vai comprar ativos descontados que pagam bom. Agora, né, com essa queda, vão pagar bons dividendos, vão manter aí um fluxo de dividendos. Você tem uma renda passiva. Aí você vai, mas quanto que eu preciso, Marcelo? É aquela ideia que eu sempre falo com o pessoal. Bem, você tem que entender que a média salarial brasileira é R$ 2.300. O que quer dizer isso? Que muita gente vive com R$ 2.300. Então, se você aceitar descer aí uns degraus, né? Degraus é forte, degraus. O que termina em U, mantém aí o plural, só acrescenta o S, beleza? Tudo aí, degraus. Se você aceitar descer alguns degraus aí, beleza, dá para você viver R$ 2.300. R$ 2.300 dá quanto por ano? Dá 30 mil. 30 mil, você pegar dividendo, tiver 500 mil reais aí em dividendo, você vive. Mas dá para viver? Dá para viver, cara, dá para viver. E no Brasil. Então, dando a ideia aí de que a gente fala de trazer o dinheiro para cá que é complicado, né? De liberdade financeira, né? Então, quem tem 10 milhões, mas isso aí, será que o brasileiro tem? Tem muita gente que tem até mais do que isso. Então, aí você pode considerar dessa forma também. Aí sim, aí você vai para lá, fica lá, aluga. Se você não tem uma casa, você aluga uma casinha e fica de boa. Aí você vai desenvolver o que você gosta de fazer e aquilo vai como incremento, né? Porque a base, pelo menos, já tem. Então, são N formas que você tem de considerar aí. Tem casos e casos, mas vamos supor que tem o caso que eu vejo ocorrer, a pessoa quer fazer day trade no Brasil para se sustentar aqui no Japão. Eu acho difícil. Já pela própria modalidade. Aí a pessoa tem uma carteira de ações pagadoras de dividendos e, sei lá, quer no momento atual trazer o dinheiro para cá. Não seria adequado. Talvez no momento futuro, quando estabilizar um pouco mais aí o real, se torne mais oportuno, né? Mas no momento não é. Então é questão de oportunidade. Você, não tem que estar refém de uma determinada situação e contar com ela
a todo momento, né? Porque o câmbio é variável, a renda é variável, ou a única forma, talvez, que dê para você projetar um pouco ainda é o dividendo, né? Que dá para você obter um histórico, se manter os lucros, etc. Dá para você ter uma previsibilidade maior. Em fundos imobiliários é bem mais previsível, então, tipo, é questão de alocação também, né? Tem que estar meio de acordo com a oportunidade, não tem jeito. Tem hora que uma coisa vai compensar, tem hora que outra vai valer a pena. No momento atual, é o que a gente tem como parâmetro é esse. Não tá, o câmbio tá comendo, né? Isso. Eu tenho uma tese para o Brasil, vou compartilhar aqui agora mesmo na tela aqui com vocês aqui. O Edson vai me auxiliar aqui também dando uma opinião dele aqui, o que ele pensa. E ele é livre também até para discordar de mim aqui, né? Só que se ele discordar, ele não participa mais das lives. Estou brincando, participa assim. É zoeira. Não, ele é livre. Não, é livre para você, livre para também discordar, né? Assim, se você não... Eu tenho uma tese de Brasil em relação a ciclos de investimento, fases, quais são os investimentos. A gente pode discutir se foi bom ou não foi, mas tem determinadas investimentos, tem épocas, né? Pelo menos eu identifico os ciclos, nós vamos comentar daqui a pouco. O Caio coloca aqui, quando vocês acham que a falta de máscara vai resolver aqui? Eu, como um cara que não uso máscara de jeito nenhum, eu só uso máscara quando eu sou obrigado, quando eu trabalhava numa empresa, que eles tinham determinada época, eles obrigavam. Quando ia visita, tinha que todo mundo colocar máscara para mostrar que a visita, que a galera lá estava todo mundo de máscara. Mas eu particularmente, eu não uso máscara, não, cara. Pode ser na época que está falando que era do H1N1, gripe suína, aviária, e eu não gosto de usar máscara, não. Eu entrei no supermercado hoje, eu falei até com a minha esposa, ela estava de máscara, eu falei, eu não uso máscara, porque todo mundo está de máscara, então todo mundo já está segurando na onda, então para que eu preciso de usar máscara? Não preciso, não. Mas assim, eu não gosto de usar, não critico quem usa, não, mas eu particularmente não gosto. Então, para mim, faz... Não, eu uso máscara. Eu não percebo, não. Eu uso por causa do cachorro, mas é assim, a questão da máscara é engraçado que a minha esposa foi para academia essa semana passada, eu acho. Não lembro bem a data, mas foi semana passada. E não tinha pessoas usando máscara. Ela colocou máscara, aí todo mundo olhou pro lado assim, e foi todo mundo pegar a máscara no armário. Aí era aquelas academias 24 horas, né? Tinha a tiazinha lá que foi colocar máscara porque ela colocou também, né? Daí a outra tiazinha também colocou, meio que por etiqueta, digamos assim, né? Mas ela tá usando meio que em lugares públicos, né? Ela usa por opção mesmo, né? Eu uso por causa de necessidade, né? Não por coronavírus ou nada, assim. Talvez não usaria por causa de uma influenza ou algo desse gênero, né? Eu sou meio... Não usaria, né? Só uso porque preciso. Sim. Ô Edson, eu coloquei aqui na tela aqui, eu vou reduzir o nosso tamanho, porque é muito pequenininho, aí eu vou manter aqui, eu só vou deixar a gente aqui, o áudio está funcionando. Você está conseguindo visualizar aí? Sim, dá para ver bem legal. Dá para ver, né? Então, eu, assim, né, acompanhando o mercado brasileiro, sobretudo depois do Plano Real, porque aí você tem um novo Brasil, né? Sim. O Plano Real já dá até para a economia. Não, digamos que o Brasil começou economicamente com o Plano Real. Aí, na época de 2014, não sei se você lembra, tinha até uma propaganda forte por conta da Empíricos, né? Que falava sobre o fim do Brasil e tal, e que Brasil que era o fim? Era esse Brasil relacionado aí ao Plano Real, né? Correndo risco e etc e tal. Eu acho que dá para o pessoal aqui que está nos acompanhando, nossos estimados, caros acompanhantes aqui, se deixar o telefone na horizontal, vão conseguir visualizar tranquilamente aí esse quadro aí, né? Então, a gente tem aqui, na linha azul aqui, o range do real dólar, né? Então, lá entre 94 e 99, a cotação oscilou entre 80 centavos a R$1,20 por dólar, né? Então, você tinha a época da paridade real-dólar. Aí, de 99, quando teve a flexibilização cambial, o câmbio flutuante, aí você ficou com o range do real-dólar, ficou entre R$1,20 a R$4, quando bateu pela primeira vez os quase R$4 ali. Então, ficou nesse patamar. Depois, de 2003 a 2008, oscilou
teve período que oscilou mais, outro período estabilizou, mas a máxima e a mínima ficou entre 1,70 a 3,70 reais por dólar, né? Depois você teve 1,5 a 2,6 por dólar entre 2008 e 2013, e 2013 a 2016 de 1,9 a 3,6 por dólar, e agora aí 2016 em diante você vem acima de 3 e chegando a 4,5, já passou agora de 4,5, porque quando eu fiz aqui estava em torno de 4,5 reais por dólar, né? Aí que, se você for analisar, aí que eu coloco aqui, né? Você tem aqui todas essas questões relacionadas aqui na primeira fase, né? Estabilização da moeda, controle da inflação, queda das exportações, aumento das importações, reduções da indústria. Aí, na época que você tem aqui o câmbio flutuante, a partir de então, você tem o dólar em alta, né? Pela primeira vez no plano real, o dólar vai em alta forte. Aí tem uma melhora nas exportações, mas em compensação, a inflação em alta, a Selic aumenta também para controlar essa inflação. Aí você tem aqueles apagões lá da época do Fernando Henrique Cardoso, depois você junta com aquele medo pré-Lula, né, pré-eleição, aí o dólar explode, o risco Brasil aumenta, aí aquele cenário ficou interessante dentro desse período, para quê? Para renda fixa. Então, ficou os instrumentos de renda fixa, era o que estava mais em voga naquela época, né? Aí, passado esse momento, você teve a China demandando commodities, economia bombando, renda média da população subindo, crescimento econômico, o medo do Lula transformar o Brasil aí num socialismo mesmo, raiz, já tinha antecipado. Aí a Bolsa cresce. Aí eu até deixei o gráfico aqui da Bolsa certinho aqui em relação ao período, né? A Bolsa subiu aqui de 2003 a 2008, quando depois teve a época lá da crise. Aí depois você tem o fortalecimento do mercado imobiliário. Aí começa a ficar uma época interessante para o investimento do mercado imobiliário, porque você tem um governo agindo contra a crise de 2008, tem um aumento do crédito, tem um programa, o PAC, né, Programa de Aceleração do Crescimento, Minha Casa Minha Vida, desemprego baixo, subsídios a empresários, demanda por imóveis aquecida, né, que ajudou a inflar o mercado imobiliário. Então, você tem um período de 2008 a 2013 que era o boom do investimento no mercado imobiliário, tanto para quem comprava, tanto para quem especulava no mercado imobiliário. Aí depois você tem aí uma quebra nesse modelo, com as políticas desastrosas da Dilma, Selic vai lá para cima, os títulos pré-fixados e etc. vão aumentando também, batendo quase 20%, embora a meta Selic chegou a 14,25%. Aí você tem um período da renda fixa, onde todo o YouTube falava de tesouro direto, onde muitos dos YouTubers aí, os mais famosinhos, falavam de tesouro direto, era tesouro direto para lá e para cá. Aí depois você tem um período da Bolsa novamente, 2016, que agora é essa pernada de alta que todo mundo está acompanhando aí, sabe identificar no gráfico do Ibov, por exemplo. Nós temos um período de bolsa. Só que nesse período de bolsa agora, ele aquece porque há a redução do intervencionismo na economia, há o estabelecimento de teto dos gastos públicos, reforma trabalhista, controle da inflação, cortes sustentáveis na Selic, agenda para o mercado. Só que você tem uma bolsa em alta dentro daquele problema que a gente falou, pessoas físicas fugindo da renda fixa e indo para a bolsa, mas talvez não entendendo a dinâmica de ser um investidor em empresas, de ser investidor em companhias, né? Aquela visão de sócio. Nessa esteira, agora no finalzinho de 2019 e no início de 2020, você vê algumas ações do governo aí visando aquecer o mercado imobiliário. As duas novas linhas de crédito da Caixa Econômica Federal para poder turbinar o mercado imobiliário, porque a gente sabe que o mercado imobiliário ajuda a puxar a frear o desemprego, cria empregos, é um mercado que cria muito emprego. Então, eu não estou falando que vai ser agora, né, a partir de 2020, que vai repetir o boom do mercado imobiliário, mas eu vejo como eu dou uma olhada em relação ao noticiário, em relação ao que está sendo divulgado, que se esse baque que a pessoa física tomou na bolsa, né, e começar a reverter para um movimento de queda mesmo, né, uma tendência de queda forte, pronto, a época da bolsa passou, agora tem que esperar uma nova configuração, eu vejo uma repetição de um aquecimento novamente no mercado imobiliário, onde tradicionalmente o brasileiro encontra como uma espécie de porto seguro nos investimentos, né? Dentro aí dessa configuração que a gente vê. Emprego muito em alta ainda, o desemprego muito em alta, o mercado imobiliário é um mercado que entrega,
você vê certas medidas de governo aí referente à Caixa Econômica Federal, com novas linhas de crédito que está baixando juros e também está dando prestações pré-fixadas, né? Junto com o medo dessas pessoas aí, pessoa física com bolsa e tal, pode ser que repita aí esse ciclo aí de investimento, né? Não vou cravar que vai ser agora, mas é a visão que eu tenho em relação a esses momentos do que é a tendência e os booms de investimento que acontecem no Brasil. É questão de saber aproveitar ou pelo menos se antecipar a esses movimentos para tentar de alguma forma gerar algum retorno, né? E na questão do mercado imobiliário, ele está desaquecido já tem um bom tempo, né? Foi assim, desde 2016, até antes de 2016, ele deu uma estabilizada e tal, mas o boom mesmo foi até 2013, né? Isso. Onde você tinha os lançamentos ainda, Então, embora o crédito tinha até reduzido. A gente tem agora iniciativas, né, que são pró-mercado imobiliário, né? Sim. Temos desemprego aí alto, né? Não é baixo o desemprego, por mais que tenha tá caindo, né? Tá caindo, mas não é da noite para o dia que vai surgir 5 milhões, 6 milhões de vagas de emprego, né? Para chegar de 11 para 6, mais ou menos, que é uma taxa razoável para o Brasil. Tem um potencial grande aí a ser explorado, né? Então, o mercado imobiliário, não dá para falar em horizonte de tempo, porque quando a gente fala em ciclo econômico ou algo do gênero, não é no mesmo velocidade que se faz uma análise, né? Até se tornar real, tem um delay ali, né? Tem um tempo, né? Uma diferença de tempo, né? De análise e retorno e execução. Mas é bem provável, né? É uma coisa que já tem uma corrente firme que apoia isso, né? Tanto da parte de governo, né? Quanto da necessidade mesmo da economia real, né? Então é bem provável. É questão de alguns anos aí para a gente estar surfando esse movimento de novo. Porque o que eu vejo assim, esse padrão, quer dizer, precisaria de mais um boom imobiliário para confirmar mesmo isso daí, né? Sim. É o que falta mesmo. Mas você vê renda fixa, bolsa, mercado imobiliário. Renda fixa, bolsa. Então, assim, não sei se vai de fato se concretizar, se a bolsa brasileira vai retomar agora e vai continuar por mais alguns anos, etc. E depois da bolsa entra a renda fixa de novo. Que independente ou não, o mercado imobiliário entra em boom. Assim, se a bolsa, mesmo se a bolsa subir ou não, o mercado imobiliário ele vai entrar de novo em um ciclo positivo. O que eu vejo é as entrelinhas. Por quê? O que eu estou falando? Você pega aí uma bolsa que movimentos como esse dão aquela machucada no povo, o povo chega, não, vamos dar um tempo de bolsa. Se o capital estrangeiro não entra, não aquece de novo a bolsa, aí a pessoa física vai para a economia real, né? Aí você tem essas ações de ministério e em conjunto com Caixa Econômica Federal fomentando novas linhas de créditos que hoje são muito boas, que você reduz 1% na taxa de juros, é mais ou menos aí, eu posso ter errado o cálculo, mas é como se fosse assim, cada 1% que você reduz na taxa de juros, de financiamento imobiliário, você dá, tipo, o direito de um vendedor de imóvel aumentar o valor de mercado do imóvel em 10%, porque aquela alta vai ser absorvida nas prestações que o tomador de crédito ele não vai sentir. É isso que a queda, né? Só que precisa haver uma demanda, precisa haver um restabelecimento da demanda aquecida. Você tem aí duas novas linhas de crédito, assim, na realidade, comparativamente falando, com a realidade passada brasileira, muito boas. E você tem essa questão do desemprego ainda que pega, né? E a gente sabe que o mercado imobiliário, construção civil, é uma forma de empregar rápido a população, empregar com força a população, e, de certo modo, resolver aí, no primeiro momento, essa questão do desemprego. Então, eu acredito que nós vamos aí vai ter um certo momento que o mercado imobiliário ele vai assumir um protagonismo novamente, como agora é a vez de investir em imóveis. Falando em alocação de recursos das pessoas, né? Aí, sim, pode ser que
uma queda como essa, quem estava pensando em entrar, talvez não entre. Não, eu digo assim, como destaque, né? Igual foi naquela época. Não que a Bolsa vai perder sua significância, porque você teve alguns períodos nessa fase de 2008 a 2013, enquanto o mercado de imobiliário bombava, você teve alguns períodos na Bolsa também que foi muito bom, deu dinheiro para quem estava naqueles períodos. Eu não estou falando de substituição, saiu, sim. Mas assim, mais de destaque, na percepção popular. O cara pergunta, vai entrar em evidência de novo. O que é bom de investir agora? O bom é imóvel, eu comprei 2 apartamentos, vou vender um, ele vai valorizar. É assim, essa questão de percepção. Não estou falando que vai anular as outras formas de investimento. Mas acho que tem, assim, bastante gente já se movimentando aí na parte de imobiliário para pegar esse boom aí, né? Quem comprou terreno ou tem casa. Meio que torcendo para isso. Mas vai ocorrer. Em breve teremos aí boas notícias referente ao mercado imobiliário. Porque assim também é uma forma de até estimular o Brasil, né? Tem que... Exato. Não é um mercado... Algum lugar tem que travar, né? Exato, ajuda o desenvolvimento. O Diego colocou aqui, o mercado abriu lindo hoje. Quanto que abriu aí? Nem a gente não viu aí, porque a gente tá na live. Aí, ó, mais um reclamando do grupo XP aí. A Rico tá instável hoje. Eu, particularmente, tô fora. Eu tinha conta na Rico, não uso mais. O índice abriu com 6, pelo menos aqui, tem um delay, né? Mas aqui a 10h18 estava com 15 minutos atrás, estava com 6,53%. Na Clear eu operava direcional com opções, mas também abandonei porque a plataforma é muito estável. Pois é, ontem eu não consegui entrar, vou tentar ver agora isso. Aí, corretora mesmo, eu estou usando outras que tem uma estabilidade um pouco maior, pagando até um pouco mais, mas pelo menos funciona. Pois é, esse é o risco quando você pega aí um grupo como a XP, que é monopolizar tudo, né? Talvez é meio complicado. Não suporta o fluxo ainda. Vai melhorar, isso aí não é tipo assim, os caras vão correr atrás do que não tá entregando, né? Isso aí é fato. Mas, tipo, de alguma forma, os clientes ficaram lesados, né? Exato. Porque a função dela é essa, é permitir a negociação, nada mais. Né? Sim. O pessoal, semana passada nós fizemos uma live com o Bruno Eduardo a respeito e foi comentado na live também a respeito do risco de bitributação, né? Então tem pessoas ainda que têm muitas dúvidas, a gente sugere que entre em contato com o Bruno Eduardo, antes de mais nada, né? Entre em contato com o Bruno Eduardo até para poder verificar aí sua situação fiscal, né? Perfeito? Sim. Referente a isso aí, acho que a melhor forma é entrar em contato direto com ele, que ele orienta e faz toda essa parte aí de declaração. E é extremamente importante contar com o suporte de alguém que entenda realmente, porque sabe todos os destraves aí que pode ser feito, analisar a situação por situação. Sim. O seu caso pode ser diferente do meu caso, então tem muita lacuna aí que somente assim ele terá umas respostas mais concretas. Eu abri aqui no YouTube aqui porque tinha um comentário de um rapaz que colocou assim que a gente deveria deletar aquela live e colocar a nota do Itamaraty falando que não tem bitributação para brasileiro. Só que ali é a questão assim, você tem que estar na condição de não residente mesmo, você tem que estar oficialmente como não residente. Aí quando você for ao Brasil, ou se você for fazer algum investimento no Brasil e tiver que provar, aí você tem que buscar os documentos aqui no Japão, o Shotokusei, o Gensen, traduzir aquilo, juramentar a tradução, aquela coisa toda, aí você vai provar que teve a fonte exterior. Mas se você tem alguém te orientando que você pode investir no Brasil, eu estou falando até gente ligada à corretora, beleza? Você está falando, não, invista tranquilo, você pode, você não vai ser tributado, e amanhã a Receita, a malha fina vir te buscar, eu sugiro que você tire print de todas essas orientações e amanhã você entre e faça eles pagar por você a carga, uma possível bitributação. Se você está me ouvindo aí, está sendo assessorado por assessor autônomo de investimento, que é um profissional que vai te orientar.
falando, não, investe que não tem nada a ver, senão vai ser bitributado. E amanhã a Receita cair no seu couro aí, querendo a mordida, porque você está investindo no Brasil com o CPF, como se estivesse morando no Brasil, e não está, né? A gente sabe que é a realidade, fato, todo mundo, né? A maior parte dos investidores no Brasil investe desse jeito, a gente sabe, não está falando, não está pagando aqui de bom mocismo, mas eu estou dizendo o seguinte, a gente coloca aqui, apresentamos uma questão de risco de bitributação. Se você está sendo orientado para não esquentar a cabeça, que não vai ter esse risco, que amanhã a Receita vir te pegar, converse por mensagem, printa essas mensagens, grava essas mensagens, porque você foi orientado por um profissional que não te alertou, que orientou a você investir de qualquer maneira, não mensurando esses riscos, aí amanhã tu entra com ação na justiça contra o profissional, contra o escritório de assessoria de investimentos. Ou contador também, eu já vi contadores dando orientação errada. A questão, a bitributação não é no... você enviar recursos para o Brasil, você não é bitributado. A questão é que quando você investe na Bolsa de Valores, você não residente, você entra em outro critério, entendeu? Aí que é a questão. Não é, eu mando dinheiro para o Brasil e comprei uma casa, tudo bem. Mando dinheiro para o Brasil para, sei lá, deixar na poupança, tudo bem. O problema é quando você abre uma conta numa corretora para investir no mercado de capitais. Esse que é o maior problema. Tem o risco não significa que ele vai ocorrer de fato, entendeu? E é uma outra questão que tem que ser levantada. Foi o que o Bruno pontuou. Você tem que considerar isso nos seus cálculos. Você tem que considerar como um risco. Risco não é o fato ocorrer, entendeu? Então, só que se você chegar lá no futuro, porque eu não sabia, não. Se você acompanhou, assistiu a live, viu 500 vezes a gente falando a mesma coisa. O Marcelo falou, a minha condição é igual a de todo o DKSEG que está no Japão. Eu sou não residente investindo na Bolsa de Valores. Para eu me adequar de forma correta na lei, eu tenho que seguir alguns parâmetros. Esses parâmetros, quem pode te orientar melhor é uma pessoa que tem conhecimento. Agora, se é todo contador que tem conhecimento, não é todo contador que tem conhecimento. É todo profissional que está dentro do mercado financeiro? Não é todo profissional que está no mercado financeiro. Então, existe o risco, não existe que vá ocorrer, somente isso. Né? Eu tô falando aqui também isso aqui, porque nos comentários das lives aqui eu vi pessoas marcando o nome de assessores autônomos de investimentos e os respectivos consultores não comentaram nenhuma marcação de nome. Então, a questão é só... Provavelmente respondeu no privado para essas pessoas. Então, você que me acompanha aí, que marcou o nome de algum aqui, e ele te orientou para não esquentar a cabeça aqui, não sei o que e tal, marque, tira o print, porque se amanhã a Receita for atrás de você cair na malha fina, aí tu vai cobrar a alíquota de 27%. Se for uma alíquota de 27,5%, por exemplo, que é pesado, dependendo do seu montante financeiro, tu vai cobrar de quem te deu as garantias que você não ia ter problema nenhum. E, inclusive, na minha declaração de 2018, eu acho, se não me engano, agora eu não lembro o ano agora, 2018 para 2019, ocorreu o caso, né, de eu quase ser bitributado, né? Não fui bitributado porque eu consegui comprovar de onde vinham esses recursos, mas esses recursos não eram oriundos, né? Aquele retorno que eu obtive nos anos anteriores, eu tinha como comprovar, né, que estava de acordo com o que era, assim, permitido na minha condição. Então, eu tive que fazer isso, né? Eu tive que buscar a nota de corretagem de 2016, anterior a 2016, para estar no ano de 2018 comprovando como que aquele dinheiro apareceu na minha conta. Sim. Como que aquele valor não era de origem, no caso, estrangeiro, né? Não era do Japão. Então, e até no fim, foi benéfico, porque eu consegui deixar tudo totalmente dentro dos conformes, né? Dentro dos limites permitidos, com toda a orientação feita de forma correta, e se guardem as notas de corretagem, entendeu? Guardem todos os informes de rendimentos anuais que vocês têm,
faça a apuração de forma correta, porque não há necessidade de você ter dor de cabeça com isso, entendeu? Desde que você conte com uma orientação correta, entendeu? Não é toda pessoa, a questão é, não é toda pessoa que está preparada para te orientar em relação a isso. O Bruno é experimentado na questão, porque até uma moça entrou em contato falando, mas uma pessoa, um contador do Brasil me deu essa informação. Aí a primeira coisa que você tem que fazer, quando um contador do Brasil te der uma informação lá, você tem que perguntar, você já fez declaração de pessoas no exterior? Quantas pessoas? Você já faz isso? O Bruno, pelo que a gente conhece dele, ele já é experimentado nisso. Ele é experimentado. Então, é uma questão bem relevante que você levantou, que quando você procura contador, assim, você pode ligar para inúmeros, entendeu? O cara, se ele for ético mesmo, ele vai falar se fez ou já não fez. Primeira coisa. Se ele falar que não fez, aí conta a falta de experiência. Mas tem muito contador que, pelo menos eu posso citar que no meu caso, eu entrei em contato com dois, e dois, assim, que pelo menos na comunidade de pessoas que investem no mercado de capitais tenha certo renome, eles não quiseram pegar o meu caso, entendeu? Tipo, simplesmente falaram que não dava para fazer. Sim. Foi nisso que eu acabei entrando em contato com o... Aconteceu também isso comigo. Aconteceu. Então não é todo. A questão é, tipo, tem pessoas que são especializadas em. É igual médico, tem médico especializado nisso, médico especializado naquilo. Então tem contadores que são muito bons, talvez, em outros assuntos, mas em relação à situação nossa, como DKSEG, como morando no exterior, sim, tem que tomar cuidado, porque não é a orientação correta, tá? Então fique só atentos a isso. Sim, sim. Não é para não investir, existe o risco. Se você ainda está de repente pensando em abrir uma conta, porque teve essa queda, o dólar está alto no Brasil, e de certo modo, pontualmente é interessante, digamos assim. Não dá para a gente controlar as pessoas, falar, não, faz isso, faz aquilo. Se você acha que compensa, beleza. Mas troca uma ideia com é uma coisa que acontece. Às vezes você fala para a pessoa, né, tipo, existe o risco, tal, mas o fulano de tal falou que não. Tipo, beleza, cara, mas alguém vai, talvez, assim, existe o risco, e quando ocorrer, a pessoa às vezes nem guarda nota de corretagem, não sabe nem, assim, como que vai explicar, entendeu, que aquilo ocorreu. Não vai saber, entendeu? Tipo, ainda bem que eu tive como explicar, né? No meu caso, eu consegui explicar como que o valor que eu tinha enviado e o valor que tinha na conta era um pouco diferente, né? Ainda bem por causa do retorno que eu tive acima daquilo, mas aí eu tive como comprovar. É isso aí. Mas beleza. Ô, pessoal, o Edson, quer falar mais alguma? Não, só questão aí de pessoas aí que vivenciaram o dia de segunda-feira histórico, né? Então, daqui a alguns anos aí, provavelmente, isso aí será lembrado, né? Como um fato que agregou experiência de alguma forma. Fato para rir. É um fato para rir. E também na questão aí dos contadores ou orientações que estão obtendo, preste um pouco mais de atenção só no fato de procurar pelo menos uma segunda opinião, tá? Se não acho que essa não é a mais adequada para você, procure pelo menos uma segunda opinião, mas uma segunda opinião de uma pessoa... Divergentes, procure opiniões divergentes, e aonde você vai ter o conflito de narrativas, de argumentos, e você ponderar qual que é a decisão. Eu acho que, no meu caso, aconteceu, entendeu? Tipo, é um fato que aconteceu comigo e eu consegui. Então, provar ali que não fui bitributado, mas é um risco que ele ocorre, tá? Não é uma coisa, ele ocorre, é um risco, e o risco é diferente do acontecimento, tá? E o risco agora ele aumenta sobremodo, porque como a gente colocou aqui, se mais um pouco o iene real bate na casa do real iene bate 20, um milhão vira 50 mil reais. Então você tem uma probabilidade hoje de estar excedendo anualmente o limite muito mais do que tempos atrás. Você pega lá 10 anos atrás, na virada aí de 2000, igual nós tivemos aí, 2010, por exemplo, você mandar, para você chegar a 2 mil reais no Brasil, você tinha que mandar mais de 100 mil ienes, 110, 120, 115, você tinha que mandar isso tudo. Então, por exemplo, com 1 milhão, você precisava de 1 milhão e 100 para chegar a 20 mil reais.
é uma coisa então que eu tenho até uma pergunta para fazer, talvez, vou deixar no privado para o Marcelo, para ele perguntar para o Bruno Eduardo, aí caso essa resposta seja positiva, existe uma possibilidade, talvez, de ter uma brecha para conseguir aumentar esse valor limite aí. Mas primeiro perguntar para o... Mandar o nome da esposa, da filha, do filho, do... Também não. Doação de pais, talvez seja possível. Porque até 35 mil reais você pode, né? Então, pode ser que tenha uma brecha de familiares, né? Uma doação de familiares. né? Pode ser, né? Tem que perguntar, né? Tem que perguntar. Poucos haters, aí, ó, Petrobras sobe 12% com recuperação aí do mercado. Mas é isso aí, pô, aí, a Clia travando as montagens de uma trava aí de alta, agora tá na semana final, essa semana é excelente. As opções de compra da Petrobras, certeza que estão explodindo nessa última semana do exercício. De ontem para hoje, 12% de alta. Quanto você acha aí que as calls estão valorizadas? Mais de 1000%, certeza. Quase certeza que valorizaram mais de 1000, 2000% aí. E a Clear alavancando as nossas operações. É isso aí, pessoal. O André já falou, ó, até 20 mil por ano. Correto, cara. Vai. Eu pretendo começar com small caps aqui no Japão mesmo, e após o passar do tempo, ir mandando até uns 20 mil por ano. Pode ser até mais futuramente, porque em breve aí o governo vai ter que reajustar esses limites aí para cima, né? Até para poder atender aí a população que demanda isso aí. Bom, hoje acho que o pessoal vai dormir um pouquinho mais tranquilo, né? A bolsa subindo aí, pelo menos dando um respiro na semana. Qualquer coisa, a gente está na próxima, cada 15 dias a gente está aí conversando. Ou dependendo na quinta-feira. Quinta-feira, você está fazendo o quê aí? Nada? Então vem para a live aí. Mas beleza, então. A gente vai conversando. Pessoal, muito boa noite a vocês aí que nos acompanharam aí, que se mantiveram firme até o final. E também quem de alguma forma apareceu aqui nas lives aí. Edson, muito obrigado aí pela participação mais uma vez. O Edson já é de casa aqui. Domingão a gente teve aí a etapa presencial do nosso curso de Small Caps, onde a gente trabalhou com a base de tudo, que é a análise das demonstrações financeiras. O Edson introduziu com a estrutura das demonstrações e eu fiquei com a parte da análise dos indicadores econômicos financeiros das demonstrações. O pessoal que ficou das 10 da manhã até as 9 da noite, né? Acabou 8 horas, mais ou menos. Mas o pessoal ficou ainda batendo papo lá. Tá? A gente ficou batendo um papo ainda até as 9 da noite, todo mundo aí bem disposto, né? E que o queira, curtinho, era só... Curtinho, Paulinho, Fala, não, almoço 1 hora, não, 40 minutos. 40 minutos, que o quê? 10 minutos, não, 5 minutos. Meia hora, não, 15 minutos. Não, aí depois, da tarde, nós demos um QQ mais longo. É onde a gente privilegiou ali o debate, o conteúdo, ideias de investimento, que acaba que não é só sobre a temática do curso. Aí, nos momentos de intervalo, a gente discorre um pouco sobre experiência, sobre ideias de investimento, sobre estratégias operacionais. Eu compartilhei um pouco da estratégia atualmente aí que eu estou adotando, até numa estrutura aí Brasil-Japão, de autofinanciamento de operações estruturadas. Então, foi uma experiência legal e agradecer a presença aí de todos que tiveram. Isso, exatamente. Foi bem legal. Beleza, pessoal, tudo de bom aí. Muito obrigado a todos pela presença aí. Um forte abraço aí, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite aí, Edson. Já vou. Se você for se manter aqui, você fica aí. Beleza. Beleza? Eu preciso até te perguntar um negócio. Falou. Um abraço para vocês aí, pessoal.